Galera, bom dia. Para quem não me conhece ainda, né? Na verdade, eu acho que todos já me conhecem, já passaram pela secretaria para fazer a matrícula. E eu sou o Crepaldi e vou acompanhar vocês aqui até o dia da prova, fazendo o melhor para aprová-los no final do ano na prova para a Força Aérea Brasileira. O concurso deve ser final de novembro, início de dezembro, a gente não sabe ainda, porque o edital, né, não foi publicado, mas até lá nós teremos o tempo para poder trabalhar com bastante propriedade todos os conteúdos. Então hoje nós vamos iniciar um conteúdo que, na verdade, todo concurso deveria iniciar assim. Eu falo são conceitos que vão se sobrepondo, né? Então nós temos que começar a falar de fonologia, alguns são fonética, enfim, né? Vamos trabalhar a fonologia e posteriormente nós vamos fazer a parte de divisão silábica e acentuação gráfica. Observa uma coisa, a acentuação gráfica é um conteúdo muito cobrado, mas nós temos que ter o conhecimento antecedente, ok? Vocês têm que entender bem o que nós vamos estudar aqui agora. Então, é parte de vocês, obrigatório para quem quer passar no concurso, fazer todos os conceitos que vou passando aqui, tá bom? E nós vamos aprendendo gradativamente. Vamos lá então. Eu vou passar aqui o primeiro slide nosso. Está aí para vocês, fonologia. Então está aí o conceito. Em fonética estudaremos os sons emitidos durante a fala. A língua existe para tornar o ato da comunicação efetivo. Ao viajar pelas fases da comunicação, podemos dividir as construções da fala em frases, que é considerada a unidade mínima da comunicação, as palavras, que são as subdivisões das frases, e os fonemas, que são significantes. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui vai aparecer um conceito que já caiu no concurso, tá? Vou pedir que vocês anotem no caderninho de vocês. É bom botar o caderninho para sempre anotar os bisus da aula aí. Então está aí, uma vez que os fonemas não são dotados de significado, não podem ser descompostos em unidades menores. Daí o conceito de fonema. Vocês devem gravar isso aí. Fonema é a unidade sonora mínima da palavra. Ok? Esse é o conceito dele. Isso já caiu em concurso das Forças Armadas. Note-se que a mudança de um fonema acarreta um novo signo. Então vamos olhar embaixo aí, nós temos aí dois exemplos da letra M, né? Na palavra calmo e na palavra som. Vocês verão que cada um desse tem um som diferente, né? Então embaixo está assim, ó, em calmo o M tem fonema de M, calmo. E em som, ele é um som nasal, ou seja, esse M, na verdade, ele não existe foneticamente. Nós não pronunciamos esse M. Ele só faz o ato de nasalizar o O, que vai tornar o O saindo pela fossa nasal. Então, todas as vezes que nós falamos aqui de nasal, é isso. É quando o som subdivide na saída. Ele sai pela fala oral, pela boca e também pela fossa nasal. Quando falamos de oral, só sai pela boca, ok? Só as vogais saem pela boca ali. E som nasal é quando o som vai sair pela boca e também pelas fossas nasais. Combinado? Então vamos para o próximo aí. Então, vamos fazer então o trabalho sequente agora a primeira parte, né? Ainda dentro da nossa fonologia aí. Nós temos um trabalho para ser feito em cima de letra, de
dígrafo e dífono. Vamos ver como fica isso aí. Nem sempre as palavras apresentam um número idêntico de letras e fonemas. É o que nós vamos ver a partir de agora. Primeiramente, os dígrafos, está o conceito dele aí. Duas letras que produzem o seu fonema. Então, se cair na prova, vocês têm que saber esse conceito. O que é um dígrafo? São duas letras que produzem um só fonema. Se você olhar bem a palavra dígrafo, você vai ver que nós temos aí o DI, que é o di, que quer dizer dois, e grafos, quer dizer grafias, ou letras. Então nós temos duas letras, né, que vão representar um fonema. Na sequência nós temos aí o nhan. O nhan, pelos estudiosos da fonética, ele não é bem assim. Ele é um N com a perna alongada, mas aqui nós fizemos só para... representa o NH. O NH é representado foneticamente por essa letrinha antecedente aí, esse N com tio, para o nosso estudo aqui, para termos nosso estudo só. Mas no estudo fonético não é bem assim, é um N com a perna grande, né, alongada. Mas dá para a gente fazer o estudo aqui. Então, manhã, eu tenho o MA com tio e o HA com tio. Seria mais ou menos assim. Ou seja, é manhã. Ficam, então, 5 letras que vão representar só 4 fonemas. Eu estou mostrando para vocês que o que está escrito em cima é a verdade. Nem sempre as palavras apresentam um número idêntico de letras e fonemas. Vamos para o LH. Na palavra calha, eu coloquei aí, temos novamente 5 letras, C, A, L, H e o A, mas o LH é considerado um dígrafo também. É considerado um L grande. Então fica calha, com 4 fonemas somente. Em chuchu, eu tenho 6 letras, né? Só que o CH só faz som de X. Então, nesse caso, nós temos de novo 6 letras e 4 fonemas. Na prova fossa, eu tenho esse SS aí. O SS, se você prestar bastante atenção, também é um som de C cedilha. Ou seja, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Fossa. Barro, o RR também é considerado um R grande, né? E aí, nós teremos barro, 4 fonemas. Então, estudem esse slide com bastante carinho para vocês entenderem bastante. Vamos pular para o próximo. Vamos agora letra, dígrafo e dífono. Vamos trabalhar essa relação aí agora. Vamos pegar aí o SC. No SC, eu pronuncio nascer. Ou seja, esse SC aí, essas duas letras estão fazendo o fonema de C. Seria um C cedilha, né? Então ficam 6 letras com 5 fonemas. Na palavra nasça, o SC cedilha também está fazendo um fonema de C cedilha só. Fica nasça. Eu tenho de novo 5 letras e 4 fonemas. Na palavra exceto, nós temos 6 letras, só que o XC faz um C somente. Fica 5 fonemas. Guerra, 6 letras, que vai dar 4 fonemas. Eu pronuncio guerra. É como se fosse o R grande, né? E o GU está fazendo só o som de G. Então está dando guerra. Eu tenho 6 letras e 4 fonemas, que eu tenho 2 dígrafos aí. Eu tenho o dígrafo GU e o RR. Na palavra quisto, eu tenho o fonema, eu tenho o dígrafo QU, que faz som de K. Então, olha só como é que é importante. O que a gente notou aí, os dígrafos no exemplo acima estão todos com som de consoantes. Nesse caso, são chamados dígrafos consonantais, porque eles representam fonemas de consoantes.
Combinado? Então, gravem esse conceito. Os dígrafos consonantais são aqueles que representam fonemas de consoantes. Então, vamos aí para o nosso bizu dessa matéria antecedente aí. Atentem-se para isso, hein? Como o estudo de fonologia, né? É o estudo que a gente emite, o som emitido pela nossa fala, nós temos que ficar atentos. Olha aí, em mascar, eu não tenho dígrafo SC. Ou seja, nem sempre o SC será dígrafo. Tem que fazer a pronúncia para perceber. Eu falo mascar. Então, observe que eu tenho um fonema S, mas, e tenho o fonema K, que é do C. Então, nesse caso, eu vou ter 6 letras e 6 fonemas. Em cima, vocês viram que água, vocês viram que na palavra guerra, coloquei GU fazendo um dígrafo. Mas em água, não tem. Água. Eu pronuncio o G e pronuncio o U. Então, aí já não é mais dígrafo. Logo, tem 4 letras e 4 fonemas. Na palavra equestre, esse QU também é diferente do acima, eu coloquei quilo. Esse QU não faz dígrafo, porque eu pronuncio o Q e o U, equestre. Então, não há dígrafo QU. Logo, são 8 letras e 8 fonemas. Combinado? Vamos falar agora de uma matéria sequencial, né? Nós vimos os dígrafos, que são os consonantais, e vamos ver agora os dígrafos vocálicos. Então está o conceito. Os dígrafos podem representar sons de vogais. Nesse caso, são classificados como dígrafos vocálicos, né? Vamos ver então a palavra tonto. Olha o dígrafo ON. Observem que eu não pronuncio o N. Ele tem a função única de fazer o som do O sair pela fossa nasal. Ele não tem pronúncia. Então fica tonto. Nesse caso eu transformei o ON em um O contínuo. Ou seja, é um fonema de vogal O. Mas eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Vamos fazer a parte de baixo aí. Agora o próximo é o IN, né? Então na palavra cinto, eu não tenho o fonema N. Na verdade, ele teve a função de nasalizar o I. Ou seja, jogou o som do I para a fossa nasal. 5. Nesse caso, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. E assim nós vamos seguindo, olha. É M, é a vogal seguida de M. Então, na palavra sempre, eu não tenho a pronúncia do M. Ele nasalizou o E antecedente a ele. Fica a pronúncia sempre, como está aí posteriormente, né? Na palavra antes, é do mesmo modo. Esse AN tem som de AN. Então eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Na palavra bumbo, eu não tenho som do M. Por exemplo, na palavra mascar, eu tenho M, né? Agora, bumbo, eu não tenho M. Ele só jogou o U para a fossa nasal. Ou seja, ele nasalizou o U e eu tenho 5 letras e 4 fonemas, não é? Então, esses dígrafos são dígrafos vocálicos. É quando as vogais estão sucedidas, né, ou acompanhadas de M e N. Tá bom? Então, note-se que as vogais seguidas de M e N podem fazer fonemas vocálicos. Eu falei podem, porque nós temos que fazer a pronúncia e perceber se há, né, os fonemas vocálicos ou não. Tá bom? Então, vamos lá. Vou escrever aqui a palavra no cantinho aqui, comemorar, por exemplo. Eu não estou conseguindo fixar aqui. Aqui. Vou pegar comemorar. Olha só. Eu tenho esse Ezinho aqui, né? Esse Ezinho aqui, ó.
não estou treinando a caneta ainda não, tá, gente? Estou treinando agora. Ele está antecedido no M. Mas aqui eu não tenho um dígrafo vocálico, porque tem a pronúncia do M. Comer. Mesmo modo, ó, esse Ozinho aqui, ó, ele está antecedido de um M. E nem por isso ele está fazendo um dígrafo vocálico. É comemorar. Nessa palavra aqui eu tenho, cada letra representa um fonema. Então eu tenho tantos fonemas quanto são as letras. Se eu tenho 2, 4, 6, 9 letras, eu tenho também 9 fonemas, porque eu não tenho dígrafo aqui. Combinado? Gente, você desculpe aí, eu estou treinando essa canetinha aqui. Eu ainda não tenho prática, né? É a primeira aula que eu gravo. Mas nós vamos chegar lá. Tenham paciência. Vamos lá para o bizu. Está aí. Fique atento às pronúncias das palavras. Então, manual sem dígrafo. É o que eu acabei de explicar. Esse A está seguido de N e nem por isso eu fiz dígrafo vocálico AN. Em bumerangue, do mesmo modo, né? Eu tenho o M que está com a vogal U antes. Eu não faço bum, eu faço bu. E tem o E também aqui, ó. Cadê o setinha aqui? Sumiu a setinha, não. Vou pegar aqui. Vocês verão aqui também, ó. Esse U está com o M posterior a ele e ele não fez dígrafo. E esse Ezinho também aqui, ó, está com o M antecedente e não fez também dígrafo. É bumeran. Aqui tem. Então esse AN, ó, tem o dígrafo vocálico, bumeran, e esse GU também é um dígrafo consonantal que é bumerangue. Bumerangue. Eu não pronuncio o que não, né? G. Então fica bumerangue. Eu tenho 2 dígrafos aqui. Em consequência, essa palavra nos traz 5, 8, 10 letras e 8 fonemas. Ok? Porque eu tenho 2 dígrafos aí. Eu tenho um dígrafo AN aqui e tenho um dígrafo GU aqui. Como a palavra tem 10 letras, eu tenho 8 fonemas. Combinado? Vamos para o dífono. É o fenômeno em que uma letra produz 2 fonemas. Eu destaquei aí coloquei maiúsculo aí, para nós não esquecermos, tá? Normalmente apresentado pelo grafema X, quando esse produz 2 fonemas. Então, não é sempre. Tem que ver a pronúncia. De novo, gente, isso é um estudo, né, de pronúncia. Então, na palavra exame, esse X é igual a um Z. Então, ele só tem um fonema. Olha a palavra máximo, ele tem som de S. Um fonema só. Na palavra texto, ele tem fonema de S também. Agora vejamos embaixo aí na palavra táxi. Táxi. Ele pronuncia um KS. Né? Não KS da Coca-Cola ou do Guaraná. KS não, é um fonema, né, gente? Então, táxi. Nessa palavra eu tenho 4 fonemas, em consequência eu tenho 5. Eu tenho 4 letras, desculpem. Em consequência, 5 fonemas. É um processo inverso do que nós vimos antecedente. Nesse caso, é um dífono. Né? Combinado? Muito bem. Isso tudo nós vamos estudar na lista de exercícios, tá bom? Vamos fazer agora os encontros consonantais. É uma matéria, um conteúdo pouco cobrado hoje em dia, muito pouco cobrado, né? Mas ainda nós temos concursos que, vez ou outra, apresentam a questão capciosa, gente. São questões capciosas, porque a gente fica descuidado, a matéria não é usual, e aí é onde a gente entra, né? Como eu tenho aqui
compromisso de fazer toda a matéria do conteúdo, eu tenho que falar com você sobre isso aqui, apesar de ser pouco cobrado, né? Já foi muito cobrado. Quando nós começamos a trabalhar com a língua portuguesa para concurso, há mais de 20 anos, né? A gente se deparava muito com essas questões aí. Vamos lá então. É o encontro de dois fonemas consonantais na palavra. Olha, é o encontro de dois fonemas consonantais na palavra. Note que não estamos falando de duas consoantes, e sim de dois fonemas consonantais. Classificam-se em perfeitos, é quando estão na mesma sílaba. Observe a palavra clarão. Em clarão eu tenho a consoante C e a consoante L. Mas na pronúncia clar, os dois são pronunciados. Ou seja, eu tenho um fonema para o C e um fonema para o L. E ao separar a sílaba, aqui ó, eu separei a sílaba, né? Aqui eu coloco, ao separar a sílaba, o que ficou aqui pra gente? Ficou que eu tenho o CL, que está na mesma sílaba. Logo, eu encontro perfeito. Está aqui a explicação. O C e o L estão na mesma sílaba. Nós temos os imperfeitos. É quando as duas consoantes representativas de fonemas estão em sílabas distintas. Então, eu peguei aqui a palavra abrogar. Ao separar a sílaba, fica ab, ro, gar. Ou seja, esse B e esse R são duas consoantes que têm fonemas AB, RO, e estão em sílabas separadas. Por isso são chamados os imperfeitos. Está a explicação embaixo aí. O B e o R estão em sílabas diferentes. É uma matéria muito fácil, mas é bom vocês darem uma olhada nisso aí, porque tem bizu, né? Mas então os encontros vocálicos são importantíssimos para que vocês aprendam separação silábica e aprendam a situação gráfica. Normalmente o aluno tem dificuldade de aprender a situação gráfica porque ele não estudou esses conteúdos antecedentes, que eu acabei de falar com vocês. Não estudou encontro consonantal, perfeito, não estudou o dígrafo, né? E aí ele não vai saber separar a sílaba. Quem não separa a sílaba nas questões de situação gráfica pode cair em pegadinhas das bancas. Confesso para vocês que quando eu comecei a trabalhar com as questões de concurso público, eu tinha recém saído da faculdade, a gente acha que sabe, né? E eu tive que trabalhar muito. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz, para começar a trabalhar como especialista da EPICAR, eu fiz mais de 300 exercícios só de fonética, para me sentir seguro para dar aula para os meus alunos. Isso fora, né, 3 bíblias gramaticais que eu estudei. Então não é tão fácil, são questões complicadas. Vocês verão as questões que eu vou colocar no sábado, as pegadinhas de concurso, vocês vão ver que realmente é uma verdade que eu vou acabar de falar com vocês aqui, tá bom? E eu falei de 3 bíblias, né? Eu tive que estudar o Segala todo, né? O Sacone, né? E o Pasquale. Eu tinha um livro gigante do Pasquale com mais de 1.500 exercícios. E ali eu fui. O Hernani Terra fez uma obra gigante, Hernani Terra e Pasquale. E ali nós fizemos um trabalho muito bom também em cima desses livros aí. Aí me deu segurança. Mas você tem que treinar agora, em 4 meses, então vamos pegar para o bizu. Vamos para o encontro vocálico aí. Encontros vocálicos, é o encontro das vogais A, E, I, O e U nas palavras. Ou seja, elas vão se encontrar, vão ficar lado a lado, é isso, tá bom? Então, há 3 tipos a saber, são 3 tipos de encontros vocálicos. Muita atenção mesmo. Há aluno que não aprende entonação gráfica porque não aprende encontro consonantal e não aprende encontro vocálico. Então, hiato, haverá uma vogal em cada sílaba.
Mas, Crepaldi, como que eu sei que haverá uma vogal em cada sílaba? É a pronúncia que vai determinar. É a pronúncia. Na palavra caatinga, você não fala caatinga. Caatinga existe, mas caatinga não tem dois As. É um A só. Se fala caatinga. Essa pronúncia te leva a separar a sílaba dessa maneira. Caatinga. Então tem 4 sílabas distintas nessa palavra. Ou seja, esses dois As ficaram um em cada sílaba. Isso é um hiato. É um hiato. O hiato quer dizer separação. Vão. Ok? Distanciamento. Não é? Então tá aí, ó. Países. A pronúncia não é países. Você pronuncia países. Então, esse A e esse I, né, ficaram naturalmente um em cada sílaba. Eu tenho aí, de novo, um hiato entre o I e o A. Na palavra aí, observe que eu coloquei aí. Tem um acento agudo no I. A-I. Eu não falei ai. Se fosse falar ai, estariam juntos. Mas eu falei aí. Então essa palavra tem 2 sílabas. Ele é um dissílabo. Isso é um hiato também. Na palavra doação, olha a pronúncia. Doação. Você fala doação. Fala doação. Então eu tenho, de novo, o hiato entre o A e o O. Então, observe uma coisa importante. Os hiatos são feitos entre as vogais. Ok? Há alguns alunos que chegam lá na situação gráfica e acham que hiato é só entre o U. É só o U ou o I que faz hiato com vogais. Não é isso. Letra A, ó. A e A em Caatinga. I e A em países. I e A em AI. A e O em doação. Independe, é indiferente. O que nós vamos fazer é a pronúncia da palavra e nós vamos perceber. O outro encontro consonantal que nós temos, vocálico, desculpe, que nós temos aí, é o ditongo. Haverá uma vogal e uma semivogal. É muito importante saber isso aí. Ditongo, nós não temos 2 vogais, como a gente aprende lá no primário. A professora não nos ensinou errado, né? Quem sou eu falar do nosso ensino naquela nossa fase ali de infância ali, né? É uma maneira que ela tem de nos ensinar, que são vogais, né? Mas com certeza os professores têm consciência do que eles estão fazendo ali na hora. Mas a partir de agora, nós não vamos classificar 2 vogais do ditongo. Combinado? Você tem que ter a consciência que todo ditongo haverá vogal e semivogal. Por que isso, gente? A língua pátria não permite mais de uma vogal por sílaba. Então tem que ter semivogal e vogal. Não tem jeito. Como o ditongo, as 2 estão na mesma sílaba, uma tem que ser vogal e outra tem que ser semivogal. Então está aí, ó, a semivogal é aquela que produz menos som durante a pronúncia da palavra. Vejamos então. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Órfão. Eu separei a sílaba para ficar bem destacado. É órfão. Esse A e esse O estão sendo pronunciados no mesmo instante. Órfão. Observe que esse A tem um som mais forte do que o O na pronúncia. Órfão. O O quase que some. Ele tem quase a pronúncia de U. É como se fosse um semi-O. Órfão. Se cortar esse O no meio, fica um Uzinho aí. Então, dentre as 2 vogais, note-se claramente que a vogal de maior intensidade. Faltou uma vírgula aqui, né? Vou colocar uma vírgula para vocês no texto aí. Que a vogal de maior intensidade sonora é o A. Aí. Então vamos continuar. O editor aqui de texto colocou a vírgula aí após claramente, né? Então, dentro das vogais, vírgula, nota-se, vírgula, claramente, vírgula, certinho agora, que a vogal de maior intensidade sonora é o A, que é vogal. E a de menor intensidade é o O, vai ser a semivogal. Combinado? Então, eu tenho um ditongo aí. Vamos descer. Então, vamos lá, gente. 1, 2, 3. Bora pro crime. Vai lá. Então, tá aí o bizu importante que vocês deverão ficar atentos.
Tá aí, o ditongo que parte de uma vogal e termina por semivogal é classificado como decrescente. Já falamos anteriormente, né? Se ele vai de uma vogal, que é um som cheio, para a semivogal, que é metade do som, ele tem que cair, né? Então tá aí o partiu, em que o I vai ser vogal e o U vai ser semivogal. Em tradição, esse A também é a vogal e o O é a semivogal. Aproveitando aqui, gente, o A nunca será semivogal em relação às outras vogais, tá? E na palavra fronteira, nós temos aí o E e o I, em que o E é a vogal e o I é a semivogal. O segundo bizu aí, o ditongo que parte de uma semivogal e termina em vogal é classificado como crescente. E aí está a palavra ganância, em que o I é a semivogal e o A é vogal, logicamente sempre. Então o ditongo está subindo o tom. Presságio, presságio, olha a pronúncia. A gente percebe que o I está bem fraco e o O está forte, né? Em aquá dela temos do U para o A, não tem jeito, tem que ser crescente. Detalhe importante, esse quá, observe que o U é pronunciado, então esse Q com esse U não é um dígrafo, né? É aquá, todos eles têm fonemas. Na palavra linguiça é o mesmo processo, em que o U, lingui, o U vai ser semivogal e o I vai ser vogal. Terceiro bizu está aí. Em quase todas as formações dos ditongos pode ser adotada uma escala de valor sonoro entre as vogais nesta ordem. O A vem primeiro, o A tem precedência sobre todas as outras, depois vem o E, que precede sobre as outras, o O, do mesmo modo. Agora, entre o I e o U, nós temos um bizu. Normalmente, é a que vem primeiro no ditongo, que é crescente, que é a vogal. A outra é semivogal, ou seja, é a ordem que vai definir isso aí, tá? Eu vou mostrar aqui. Então tá aí. A relação deve ser bem observada quando se tratar das vogais I e U, uma vez que há, por vezes, alternância entre elas. Vejamos. Na palavra partiu, tá vendo? Então tá o ditongo IU, em que o I é vogal, ele é mais forte. E o U é semivogal. Então esse ditongo é decrescente. Ou seja, esse I ficou sendo vogal e o U semivogal. Então tá na ordem, tá vendo? Rui. Em Rui, o U é vogal e o I é semivogal. Ou seja, não há como fazer, né, uma escala de valor de som sem observar isso aí. Quem vem primeiro é vogal e quem vem depois é semivogal. Combinado? Então fica aí para vocês esta aula aí completinha. Próxima aula agora nós vamos entrar na divisão silábica, desculpem, e posteriormente a situação gráfica, e vamos fechar aí o nosso grande grupo entre fonética, de fonologia e fonética, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.